Então, iniciamos agora mais um programa Papo de Mulher, como todas as quartas-feiras pela manhã. Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre os cuidados com a nossa pele. Então, mais especificamente sobre a flacidez da nossa pele, né? Então, a gente sabe que a maioria das mulheres já sofreu com isso, já provavelmente tem em algum local do corpo algum lugar que tenha flacidez, que isso incomoda muitas vezes. E a gente vai falar um pouquinho então por que a flacidez acontece, por que o nosso corpo então acaba tornando a nossa pele, os nossos músculos um pouquinho mais flácido, mais frouxo, por que isso acontece e quais os cuidados então para melhorar esses locais que já estão flácidos ou então para evitar que ocorra flacidez em outros locais, ou que para que ela não ocorra, né, para que não sofra com esse problema, então, a flacidez, ela é na verdade um afrouxamento das fibras colágenas, né? Então, vamos imaginar que a gente tem uma tela de sustentação, seriam as fibras colágenas, né? E quando acontece a flacidez, então, essas fibras vão se afrouxar, vai aumentar o espaço entre elas vão expandir de tamanho por algum motivo, depois a gente vai estar conversando sobre os motivos que causam, e então ela não vai voltar ao tamanho original. E o que acontece então? A partir do momento que ela se afrouxa, se alarga, aumenta de tamanho, então, ela não dá mais a sustentação que ela dava antes, né? Então, imaginamos que tinha aquela pele lisinha, retinha, e por algum motivo aquela pele esticou muito, né? Então, aquelas fibras colágenas elas esticaram muito, elas aumentaram de tamanho ali e acabam se tornando mais frouxas, menos elásticas e dando menos sustentação para a pele, então causando a tão temida flacidez. Então, é por conta da capacidade elástica então que é excedida e que então, quando o estímulo cessa, então, quando o motivo que faz com que ela estique muito, ele para, essas fibras colágenas elas não conseguem voltar ao tamanho original por conta do excesso de estímulo, então, por causa de um grande estímulo que causou, então, que elas expandissem mais do que a capacidade. Alguns motivos muito comuns, assim, que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, então, seria o ganho de peso rápido, né? Então, uma pessoa que é bastante magra ou que está com um peso normal e que acaba engordando muito rápido, né? Se tem um ganho de peso excessivo e muito rápido. Então, ela vai expandir, né, a pele e vai acabar estimulando muito essas fibras colágenas, então, indo além da sua capacidade elástica e vai fazer com que elas, como eu expliquei, elas se afrouxem, então elas aumentem, né, o espaço entre elas e acabem dando essa flacidez para o tecido, para a pele ou para o músculo. O ganho e perda de peso frequente também, né, da mesma forma que você ganhar peso, você vai estar causando com que a sua pele acabe perdendo a qualidade dessas fibras elásticas. Mas o que vai dar aquele aspecto de flacidez, então, é o momento que você perde peso, então, né? Muitas pessoas sofrem com isso, com o chamado efeito sanfona, em que ganham e perdem peso, ganham e perdem peso, ganham e perdem peso. O que acontece? Você vai, então, expandir a sua pele, vai estimular essas fibras colágenas, então, vai esticar elas, vai fazer com que elas se alarguem, né, se afrouxem. Então, depois você vai perder peso. Quando você perde peso, sua pele, então, reduz um pouquinho. A fibra colágena, então, ela não vai mais ter aquela elasticidade, aquela força para manter a sua pele tão firme quanto ela mantinha antes. Então, você não vai mais ter aquela pele com o mesmo aspecto do que você tinha antes. Por isso que é tão importante que quando ocorre o processo de emagrecimento, seja um processo de emagrecimento estável, que a pessoa consiga manter, porque vai prejudicar muito a qualidade da sua pele
se ela continuar emagrecendo, engordando, porque vai chegar um ponto que ela vai perder muito a elasticidade da pele e vai ter uma flacidez bastante importante. A gestação também é um dos motivos mais comuns para que ocorra a flacidez, né? Principalmente na área abdominal, então na região que ocorre o aumento então da barriga por conta do bebê. O que acontece? Da mesma forma, então vai esticar, 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 e as fibras então não vão conseguir, em alguns casos, claro, né? Depende também o tamanho da barriga, quantos quilos essa mulher ganhou, se era uma gestação de um bebê, se era uma gestação de gêmeos, de trigêmeos, o tamanho da barriga. Então, algumas mulheres têm o crescimento da barriga na gestação e não sofrem com a flacidez depois, ou não têm uma flacidez tão acentuada, porque o limite de elasticidade da pele não excedeu tanto, então a capacidade da fibra elástica ela não foi tão agredida. O que acontece depois, então, consegue voltar, quando volta para o tamanho normal, então a barriga, a pele consegue ainda estar sustentada, né? Talvez não tão firme como antes, né? A pele, mas não vai ter tanta flacidez. Outras mulheres que têm um aumento exagerado da barriga por conta de fatores relacionados à gestação ou grande aumento de peso, sofrem mais com esses efeitos. Por quê? Porque vai então aumentar muito além da capacidade elástica da pele. Então, quando voltar ao tamanho normal da barriga, então vai ter esse aspecto flácido por conta de que a fibra colágena então não vai mais conseguir dar a sustentação adequada para a pele. Então, essas fibras colágenas que eu estou comentando tanto com vocês, elas têm um limite, como eu disse, né? E elas então esticam muito e quando volta o corpo ao normal, então, dependendo da quantidade que elas exacerbaram sua capacidade, elas vão conseguir voltar ou não. Outro motivo, outro fator que pode influenciar também no acontecimento da flacidez é o envelhecimento, né? Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar que com o passar dos anos, com o envelhecimento, a pele cai, ou às vezes os seios caem, fica com um aspecto mais flácido, a pele não é mais tão firme, acaba começando a acontecer as rugas, né? Isso é por conta da flacidez da pele. Por que isso acontece, então, com o envelhecimento? Porque com o envelhecimento acaba diminuindo a quantidade de colágeno da pele, ou seja, acaba diminuindo o que faz com que a pele fique firme. Então, acaba tornando a pele mais flácida, não tão firme como era antes. Acaba que a pele fica um pouco mais fina também e fica então esse aspecto mais flácido e mais caído. Nos idosos, a diminuição de elasticidade na pele, ela acontece também por conta da diminuição da vascularização, né, dos tecidos, e cerca de 60%, né, acontece, diminuindo o fator de crescimento endotelial, que é o fator de crescimento relacionado à irrigação sanguínea, né, a qualidade de irrigação sanguínea do tecido. E com isso, acaba diminuindo a espessura da pele, né? A espessura da pele fica em torno de 65% mais fina do que relacionada à pele de um adulto, né? Em média idade, então, né? Uma pessoa não idosa. A gente percebe, né, nas pessoas idosas que eles têm a pele um pouquinho mais fininha, você vê aquela pele bastante sensível, aquela pele às vezes mais ressecada, aquele aspecto que você puxa a pele e ela já não tem mais toda aquela elasticidade, ela acaba ficando ressecada, mais firme, então às vezes meio sensível, qualquer pancadinha, qualquer batidinha já fica aquele hematoma, então, né?
a gente percebe que a pele, então, ela fica mais frágil, mais fininha, com menos colágeno, como eu coloquei para vocês, né? Isso é o que faz com que ocorra flacidez, né? Nos tecidos, então, nos tecidos e na pele. Todo o corpo ele pode ter os efeitos da flacidez. Algumas áreas isso é mais comum, né? E é mais comum e talvez mais perceptível também, né? Que seria então nos braços, nas coxas, nos glúteos, no abdômen, no rosto, na região das mamas, principalmente para as mulheres, né? São regiões em que acontece mais, é mais perceptível e que acaba incomodando mais as mulheres também nessas regiões. As queixas que são relacionadas mais a abdômen e a mama, elas são voltadas mais a mulheres que tiveram gestações. Então, é mais comum que aconteça flacidez no abdômen, nas mamas para mulheres que estiveram gestantes e porque acabam passando pela amamentação também, um momento que o seio aumenta bastante. E depois que para de amamentar, então, que vai cessar o estímulo, que é o seio cheio de leite, então vai diminuir essa mama, então vai acontecer a mesma coisa que eu expliquei para vocês antes. A partir do momento que o seio esvaziar, né, que ele ficar com menos volume, então que ele parar de produzir, que as glândulas mamárias pararem de produzir leite, então ele vai evoluir. O que vai acontecer? Por vários meses, então, a mulher teve aquele seio aumentado por conta das glândulas mamárias, a produção de leite, então ele estava maior. Quando diminui esse estímulo, então, quando o seio não estiver mais cheio de leite, não tiver mais aquelas glândulas mamárias em plena produção de leite, então essa pele vai se tornar mais flácida, né? Porque ela não vai conseguir evoluir tão rápido e já voltar ao aspecto normal. Com o passar dos meses, pode ter algumas melhoras, né? Dependendo dos cuidados também que a mulher vai ter. Além da flacidez na pele, que é a flacidez que a gente pode ver, né? Que é visível, fácil de a gente estar vendo, também temos a flacidez dos músculos, isso mesmo, né? Que também vai acontecendo principalmente com a idade ou com o efeito sanfona de emagrece, engorda, emagrece, engorda. E por quê? Porque muitas vezes as pessoas não praticam nenhum tipo de exercício, não tem nenhuma atividade física que estimule esses músculos a ficarem mais firmes, a ficarem mais hipertrofiados. Então, esses músculos acabam ficando hipotrofiados, eles ficam ali pequenininhos, no limite inferior que eles poderiam ficar. Então, eles ficam flácidos, moles, fracos, né? Então, temos também a flacidez muscular. Da mesma forma que a gente comentava das fibras colágenas na pele, nos músculos também temos, e temos as fibras musculares que acabam ficando enfraquecidas, então, e acabam dando um aspecto ainda maior de flacidez para a pele. Por quê? Porque se você tiver um braço, digamos assim, um braço com um músculo torneado, com um músculo hipertrofiado, que ocupe bem a pele dessa região, você não vai ter tanto aspecto de flacidez para esse local, porque o músculo vai ocupar essa pele, vai preencher essa pele, né? E não vai dar aquele aspecto de flacidez. Então, uma coisa leva a outra. Se você tiver um músculo flácido, vai piorar o aspecto de flacidez da sua pele. E o que fazer então, pessoal? Quais são os cuidados que a gente pode ter para evitar ou para melhorar o aspecto da pele, como eu comentei, em estímulos que vão cessar, mas que a gente precisa então ter alguns cuidados para que a nossa pele volte ao normal, ou que para que ela melhore um pouco, né, desse desgaste que ela teve. Então, uma das principais recomendações é o uso do filtro solar, né, protetor solar. Por que isso, pessoal? Porque os raios ultravioletas, eles agridem a estrutura do colágeno. Eles têm capacidade de destruir a estrutura do colágeno. Ou seja, muito sol sem protetor solar vai propiciar a destruição do colágeno.
Vai prejudicar, então, a qualidade da sua pele, a elasticidade da sua pele, além de vários outros riscos que a gente já conhece, né? Relacionado a cânceres de pele, a outros problemas, outras questões de pigmentação da pele também que podem ser prejudicados por conta de raios de sol, né? Por causa da exposição aos raios de sol sem proteção do filtro solar. Então, bem importante o uso do filtro solar para melhorar a qualidade da sua pele ou para prevenir futuros prejuízos relacionados à flacidez e outros problemas também. A questão do cigarro também, pessoal, quem faz uso de cigarro ou quem já fez uso de cigarro vai saber que vai ter prejuízos relacionados a isso. Por quê? Porque nós já sabemos que o uso do cigarro, o ato de fumar, então, ele vai prejudicar muito a circulação. E como eu comentei inicialmente, quando você tem a diminuição da circulação, então, no local, no tecido, você vai diminuir o crescimento dessas fibras colágenas, vai diminuir a qualidade de crescimento das células da sua pele. E para quem fuma, faz uso do cigarro, então, acaba tornando a sua pele opaca, fraca, às vezes mais engrossada, ressecada, muitas vezes até a coloração pode mudar, fica uma pele um pouco mais amarelada ou mais escurecida. Muitas vezes a pele fica manchada, né? Principalmente no rosto, nessas regiões aqui da face, a gente percebe que os fumantes geralmente têm a pele com essas manchas. E também nós sabemos que cerca de até 90 minutos após a pessoa ter fumado, então, essa circulação sanguínea está prejudicada, né? Principalmente na questão da pele, por cerca de 90 minutos pode permanecer prejudicada a circulação. E nós sabemos que geralmente quem fuma, né, pessoal, fuma vários cigarros seguidos, né? Muitas vezes nem dá intervalo de 90 minutos entre um cigarro e outro, né? Os fumantes que usam muito cigarro, então às vezes fumam um atrás do outro e em 90 minutos eles fumaram vários cigarros, não um só. Então imaginem o prejuízo que é para a circulação, né? Não só para a pele, mas para todo o nosso corpo, de estar exposto essas substâncias todas nocivas todos os dias, né? A toda hora. Então é bem importante para evitar esses problemas com a pele ou para melhorar também abdicar do vício do fumo. É muito importante. Também é importante porque, por outras questões de saúde, né, pessoal, nós sabemos que o cigarro faz mal para várias coisas, né, pode provocar câncer também. Então, não só por cuidados da pele, não só por questão de aparência, mas por questão de saúde, é bem importante, né. Outro aspecto que deve ser levado em conta, e que não é menos importante que os demais, é a alimentação. É muito importante. Por quê? Porque através da alimentação a gente vai estar então dando nutrientes, dando formas de nosso corpo produzir então colágeno, produzir células novas para o nosso corpo, melhorar a circulação, dar os nutrientes necessários para a nossa pele, para ela estar saudável, para ela estar com tudo que ela precise para estar com uma aparência boa. Então a gente tem que investir numa alimentação saudável rica em frutas, verduras, legumes, cereais, alimentos que são antioxidantes, então esses que previnem o envelhecimento, alimentos que propiciam então a produção do colágeno, alimentos ricos em proteínas, né, carnes, peixes, leguminosas, então que eles vão propiciar a produção do colágeno na nossa pele. Então vão deixar a nossa pele então com um aspecto mais jovem, mais bonito, mais firminho, né? Então esses alimentos são bastante importantes. E as vitaminas, né, pessoal? Eu aposto que vocês já ouviram falar na vitamina C para afirmar a pele, para deixar a pele mais bonita, né? Existem até alguns cosméticos, alguns hidratantes corporais que trazem como propaganda, né, a vitamina C,
né? Ah, a vitamina C é muito importante, mas por que que ela é tão importante, né, pessoal? Qual que é a funcionalidade da vitamina C relacionada ao aspecto da pele e à saúde da pele? Então, a vitamina C, ela é essencial para a produção de colágeno. Ela é um dos precursores mais importantes do colágeno. E se não tiver no nosso corpo uma quantidade adequada de vitamina C, vai estar prejudicando muito a produção de colágeno. Então, a vitamina C está totalmente ligada a isso. É importantíssimo, então, ingerir alimentos com vitamina C, principalmente as frutas, que são uma fonte de alta concentração de vitamina C. Né? Todos já sabem, laranja, limão, kiwi, acerola, abacaxi, mamão, caju, morango, são frutas que têm vitamina C, então, que é importante a gente estar ingerindo, então, diariamente, pelo menos uma ou duas frutas dessas, porque é importante que a gente tenha a dose diária de vitamina C. Se por algum motivo você não tiver a absorção adequada de vitamina C ou não ingerir frutas adequadamente, existem também alguns suplementos que têm vitamina C, aquela vitamina C que a gente compra na farmácia, que também pode ajudar. Mas o importante é ingerir as frutas, então, e que são uma fonte saudável, natural dessa vitamina, então, e que vai fazer bem para outras coisas além da ingestão da vitamina C, então. A gente sabe da importância também de estar ingerindo frutas todos os dias. Também é importante, pessoal, a água, né? A gente comenta em tudo que a gente fala da importância da água, e aqui não seria diferente, né? Não é diferente relacionado à nossa pele, os cuidados com a nossa pele. A água, então, ela vai renovar, vai melhorar as fibras colágenas que a gente já tem. Ou seja, a gente está se preocupando em produzir novas fibras colágenas, em aumentar o colágeno da nossa pele. Mas não é menos importante a gente cuidar do colágeno que a gente já tem, né? O colágeno que já está presente na nossa pele. Então é importante que a gente esteja ingerindo bastante água para propiciar que as células, os colágenos que a gente já tem na nossa pele estejam saudáveis. Que a água então tem a capacidade de renovar essas fibras colágenas que já existem, melhora a circulação também, propiciando a constituição de novas fibras colágenas, diminui o edema, né? A gente sabe que quanto mais hidratado a gente estiver, mais a gente vai estimular os nossos rins, então, e vai estimular que a água, os líquidos, né, sejam eliminados do nosso corpo, evitando o edema, que o edema até pode ser um dos motivos que levam à flacidez da pele, né? Se você estiver por um longo período, por bastante tempo, demasiado, com muito líquido retido no seu corpo, você pode levar também a uma flacidez da sua pele. Então, a água propicia que você elimine. Você vai falar, mas a gente vai estar ingerindo mais água, mas a gente vai estar ingerindo água e vai estar estimulando os nossos rins. Então, vai estar hidratando o nosso corpo, fazendo com que ele elimine sódio e elimine coisas que fazem com que a gente esteja retendo líquido, né? Então, a gente vai eliminar a quantidade adequada de líquido e vai evitar, então, o edema. E, como sempre comentado, o exercício físico, pessoal, melhora a circulação, propicia que a gente envie os nutrientes adequados para o nosso corpo, então, para todos os locais do nosso corpo, previne a flacidez muscular, como eu comentei antes. Se a gente tiver um músculo, então, torneado, um músculo melhor, então, mais bem definido, ele vai melhorar muito a aparência de flacidez da nossa pele. Então, exercícios como musculação, principalmente, eles vão com certeza auxiliar bastante nessa questão da flacidez. Aquela aparência, então, torneada das pernas, das coxas, dos braços, né, vai diminuir a aparência de flacidez da nossa pele, né? Vai ocupar aquele espaço existente ali na pele flácida e vai fazer com que ela pareça menos flácida, então, porque vai ter mais massa muscular por baixo dessa pele para ocupar o espaço.
e manter o peso estável, né, pessoal? Como eu comentei, o efeito sanfona, ele é um dos grandes vilões nessa questão de flacidez. Porque imaginem a nossa pele esticando e voltando, esticando, e voltando, esticando e voltando várias vezes no ano, digamos, né? Então imagina a agressão que é para nossa pele e o que vai acontecer com ela? Vai ficar flácida, vai ficar cada vez mais frouxa, porque cada vez que você engorda e emagrece, ela vai estar pior do que na vez anterior. Então você tem que manter o seu peso estável. Se você busca o emagrecimento, se você busca emagrecer, então você tem que buscar uma maneira de emagrecer que seja estável, que você consiga manter, né? Então, porque você vai, se você emagrecer e engordar, você vai estar prejudicando muito mais as questões. Então, realizar então um processo de emagrecimento que não seja uma dieta de 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas que seja uma mudança de estilo de vida mesmo, né? Que você consiga criar bons hábitos e novos hábitos, então, para que você consiga manter isso, né? Precisamos de constância nesse processo de emagrecimento, então, precisamos manter atividades e ações que nos levem ao processo de emagrecimento e que nos permitam manter esse processo de emagrecimento. Então, imaginamos que qual seja o nosso objetivo e para que a gente chegue nesse objetivo, a gente tem que ter ações condizentes com ele. Ou seja, se eu preciso emagrecer 5, 10 quilos, eu preciso ter ações e atitudes que me deixem, que me auxiliem a diminuir o meu peso, né? Que propiciem para que eu perca peso. E o mais importante de tudo, pessoal, é encaixar tudo isso na sua rotina diária, ou seja, um emagrecimento que se encaixe na sua rotina. Por quê? Porque vai ser muito mais fácil de levar adiante, de manter essa rotina saudável, se for uma coisa que se encaixe na sua rotina, que não seja algo exorbitante, algo que não tem nada a ver com o seu dia a dia, com o dia a dia da sua família, com as coisas que você faz ou com as coisas que você gosta, né? Eu sempre comento aqui que o objetivo maior da nossa equipe do Viva Hábitos é isso, é um emagrecimento que se encaixe na sua rotina, que te faça bem, então que acima de tudo melhore a sua saúde. A gente sempre fala que o emagrecimento, ele melhora a sua saúde. A estética, ela vem de brinde, né? Ela vem como um bônus, mas melhorar a sua saúde é o principal objetivo, né? É o que mais é necessário e o que é mais importante, porque uma pessoa doente com certeza não vai ter qualidade de vida alguma, né? Nós sabemos que pessoas obesas são pessoas doentes, né? A obesidade ela é uma doença. Então, isso é muito importante. Alguma pergunta, pessoal? Algum questionamento sobre o tema? Gostaram do assunto comentado? Foi interessante? Trouxe alguma novidade para vocês? Então, coloquem aí nos comentários desse vídeo se vocês gostaram, o que vocês gostariam de estar assistindo também nas próximas lives. Deixem aí dicas para nós. E também, pessoal, eu tenho um convite para vocês para a próxima semana, do dia 23 ao dia 26 de março, então vai acontecer a Semana do Emagrecimento que se encaixa na sua rotina. O que é isso, então? São várias lives, vários conteúdos que serão disponibilizados ao longo dessa semana, então, para dar dicas para vocês, então, ajudar vocês a entender como que é esse processo de emagrecimento, então, que pode se encaixar na sua rotina, que pode se tornar algo que faça parte da sua vida e que seja duradouro, que seja permanente. Então, que te ajude a conquistar os seus objetivos. Então, essa semana, então, vai estar disponível então, nas redes sociais do Viva Hábitos, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Então, deixa aqui nos comentários do vídeo um e-mail ou entra lá no nosso grupo do Telegram, tem um link na bio do Instagram, então, direto para o nosso grupo do Telegram. Então, entrem que a gente vai estar avisando, então, quando vai acontecer as lives, quais os conteúdos das lives, então, o que vai ser disponibilizado para vocês. E aposto que vai ajudar você, então,
vai ser bem interessante para o seu processo de emagrecimento, para você se tornar uma pessoa mais saudável e com certeza uma pessoa mais feliz. Logo, então, essa live vai estar disponível no YouTube, então, para você rever, para você assistir, para você compartilhar com seus amigos, então, e para estar colocando lá comentários, dúvidas, questionamentos, que com certeza a gente vai estar retornando, então, tá, pessoal? Muito obrigada pela participação, quem assistiu, quem esteve conosco, então, nessa live. Espero muito que tenham gostado. E como sempre eu digo, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, nesses mesmos canais, então, temos às 10h06 da manhã, todas as quartas-feiras, o programa Papo de Mulher. Então, ao longo da semana, a gente vai estar divulgando o tema da próxima semana, então, da nossa próxima aula. Um abraço